Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Minha mãe nem voltou pro Brasil ainda e eu já tô com saudade. Eu acho que talvez o próximo episódio seja sobre saudade, porque eu não sei como eu vou me sentir depois que ela for embora. E talvez a gente precise conversar sobre isso. Eu e vocês, e eu e minha terapeuta também. Eu vou mandar uma mensagem agora. Além disso, com a minha mãe aqui, eu tenho me sentido de férias, assim. Eu tenho me dedicado prioritariamente a ela, porque eu penso em tudo que eu posso proporcionar. E não só financeiramente falando, mas assim, a gente tem feito tantas coisas legais, sabe? E até pra você que tá me ouvindo e pensa em vir visitar Berlim, tem tanta coisa de graça, muito bacana pra fazer. Tem dia que a gente sai o dia todo e, tipo assim, a gente gasta com uma garrafa de água. Então, não é muito em relação ao dinheiro, é mais em viver os momentos, ter longas conversas, dedicar o meu tempo pra ela, olhar no olho, abraçar, isso tudo faz muito, muito, muito bem, tanto pra mim quanto pra ela, tenho certeza. Ela me falou esses dias que um dos melhores dias da vida dela tá sendo passar esse tempo aqui e ter essa primeira experiência viajando pro exterior, porque, né, ela nunca tinha vivido, então eu tô muito feliz por ela, muito feliz por mim. Tô me dedicando, assim, o mínimo que eu posso ao meu trabalho. Eu faço os meus corres que eu preciso fazer, 2 vídeos por semana no canal, um post ou outro no Instagram, um episódio aqui no Mixed, é lógico, tanto que eu amo, vocês sabem, mas eu tô realmente curtindo esse período de, entre aspas, férias, um momento mais tranquilo, principalmente depois do estágio e esses últimos 6 meses que foram bem caóticos e vocês sabem, né? Vocês acompanharam parte dele e metade dos episódios eu falo que eu tô cansada. Teve um episódio inteiro dedicado ao fato de estarmos cansada, então eu acho que eu mereço, sabe? É difícil quando você é a sua própria chefe. Eu sou uma chefe muito chata e empreender pode ser muito legal de muitas formas, mas também te coloca numa posição de que, assim, olha, se eu não trabalhar, eu não recebo. Se eu não me dedicar, eu não ganho. E quanto mais eu me dedicar, mais eu ganho. Não sempre, não necessariamente, mas é a ideia que a gente tem, sabe? Tanto que outro dia eu falei aqui no episódio sobre diminuir os dias da semana para 4, né? Os dias de jornada de trabalho. Ao invés de segunda a sexta, trabalhar de terça a sexta ou de segunda a quinta. E aí uma de vocês, depois de ouvir o episódio, me mandou uma mensagem falando, cara, isso é muito legal, mas para quem é funcionário, porque como é que vai ser pra gente que é autônoma, que é empreendedora, que faz o nosso próprio corre, sabe? Aquela empresa de uma pessoa só, ou de poucas pessoas, que tipo assim, você precisa trabalhar, você precisa fazer pra fazer a roda girar, pra fazer se movimentar, e aí tirar mais um dia, será que também não cai os lucros e tudo mais? É muita coisa pra pensar. E em relação a descansar, eu sinto que por eu ser a minha chefe e eu saber que, tipo assim, tudo isso depende de mim, é muito difícil tirar esses momentos de descanso. Então eu tô muito feliz de estar fazendo isso quase que obrigatoriamente, entre aspas, num sentido mais gostoso da palavra. Não é como se eu estivesse odiando estar de férias, longe disso, ainda mais porque minha mãe está aqui, mas é meio que, tipo, eu tive que colocar na minha cabeça que, Michelle, sua mãe tá aqui, então vai tirar as férias que você merece, entendeu? Se outro motivo, o simples fato de você merecer não é suficiente pra você descansar, descansa agora que tua mãe veio lá do Brasil pra passar esse tempo aqui. E aí é isso que eu tô fazendo e tô tranquilinha. Falando em empreender, eu hoje tenho uma convidada muito especial que, nossa, entre tantas coisas, é uma empreendedora também, é uma pessoa que eu admiro muito e que logo, logo ela estará aqui, mas eu perguntei lá no Instagram para entender um pouco de vocês, né, como público, e saber se vocês empreendem, se a maioria é funcionária e como funciona. E eu perguntei assim, sobre ser empreendedora, você... 16% disse que é, 10% disse que é, mas não sabe se quer continuar sendo empreendedora. 34% disse que não é pra mim, ou seja, não sou, esse negócio não é pra mim, prefiro ser funcionária. E 40% disse que não é, mas gostaria. Muito talvez porque também se cria uma glamorização sobre o empreendedorismo, mas eu acho que não tem certo ou errado,
lado, sabe? Que as duas formas de trabalhar podem ser muito gostosas e eu acho que, sim, tem gente que nasceu pra empreender pelos soft skills, pelo jeito que é, pela personalidade, e tem gente que prefere 1000 vezes sentar lá no escritório das 8 às 6, sair, fechar a porta e, tipo assim, não ter mais pensamentos no trabalho, né? Que é isso também, tipo assim, eu não tenho muito horário de trabalho, meu horário é tão flexível que às vezes eu fico, tipo, trabalhando 10 horas no dia e no outro 2. Então, eu acho que vamos ter um papo bacana sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino, nesse episódio de hoje. E falando em empreendedorismo, eu acho que hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, que entre muitas coisas é empreendedora, como eu falei pra vocês. É alguém que eu sou muito fã, que eu acompanho há anos, admiro muito, que é a Lela Brandão, uma jovem adulta questionadora que cria conteúdo pra internet e roupas confortáveis na Lela Brandão Co. Temos a mesma idade, 29 anos, ela também é capricorniana, nasceu e cresceu em São Paulo e tem um vira-lata gigante chamado Cocada, que inclusive é o dono de todo esse império. Seja muito bem-vinda, Lela. Muito obrigada, Mi. Tô muito feliz de trocar essa ideia com você. Eu também te acompanho há muito tempo e acho que vai ser um papo bem gostoso. E queria acrescentar que a partir dessa semana eu também sou podcaster. Acrescentar na descrição. Meu podcast tá vindo aí. Ai, meu Deus, que chique. Amei, amei. A gente tem que fazer uma descrição, dar um update ainda dessa descrição nas próximas. Inclusive, vou te pedir várias dicas já, porque sou nova nesse mundo, você já tem mais experiência, então. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque basicamente tudo que eu fiz foi intuitivo e tá dando certo até agora. Tá dando super certo, inclusive, e quem tá ouvindo concorda comigo. Eu queria começar te pedindo pra completar uma frase, pode ser? Vamos. Eu me sinto confortável quando... Tô usando as roupas da minha marca. Maravilhosa! O merchan dela. Ela faz o publi dela. Eu posso completar com mais informações. Claro que usando as roupas da minha marca, depois que eu comecei a empreender, para quem não tá familiarizado, eu tenho uma marca de roupas confortáveis para mulheres há mais ou menos 2 anos. E aí, realmente, é muito diferente você vestir roupa. Quando eu visto roupas de outras marcas, é muito diferente mesmo para mim, assim, não me sinto tão confortável. Eu começo a reparar em tudo, sabe? Eu acho que também porque eu sou tão crítica com o meu trabalho e sou tão rigorosa com as coisas que eu produzo, que aí acaba que meu cérebro já pega esses incômodos que passam em outras marcas e aí eu não consigo mais usar. Mas tem várias coisas que eu me sinto confortável para além, né, da minha marca. Assim, minha casa é o lugar onde eu mais me sinto confortável do mundo. Ontem acabou de acabar a reforma do meu quarto, então meu quarto é meu novo refúgio do conforto. Quando eu tô criando alguma coisa e sinto aquela empolgação, sabe, de tipo, meu Deus, tem uma coisa que não existe ainda e vai existir porque eu tô criando. Isso me deixa muito feliz e confortável em mim. E eu acho que também é um trabalho, assim, fazer terapia me deixa confortável em mim também. E eu acho que um trabalho que eu faço é tentar construir a minha autoestima em coisas que não sejam aparência física. Às vezes é muito difícil, principalmente quando eu tô em momentos mais difíceis psicologicamente, eu acho que eu acabo indo um pouco pro caminho da aparência física pra ter alguma coisa pra me segurar. Com autoestima, tipo, se eu tô desconfortável em mim, assim, com alguma coisa psicológica ou alguma situação, eu me apego na beleza, assim, física, sabe? Acho que muito porque é algo que a gente consegue ver, né? E, tipo, é algo palpável, e aí a gente acha que se a gente não tá vendo ali, enfim, não existe, ou tá longe de ver alguma coisa boa, né? Exatamente. Então, mas eu tento evitar isso e construir essa autoestima em coisas um pouco mais sólidas. Então, isso também me deixa mais confortável, sabe? Ficar com a autoestima construída em coisas que eu faço ou que eu sou, muito mais do que como eu me pareço. E, acima de tudo, o que me deixa confortável é cheirar o cangote do meu cachorro. É a melhor sensação do mundo. Um abracinho. Eu sei, eu amava cheirar a patinha da minha gata, meu Deus. Quem não tem pet não entenderia. É simplesmente os melhores cheiros do mundo. É, exato. Vocês não sabem o que estão perdendo. Exato. Tá todo mundo tipo, E tem uma frase que tá junto com a tua marca, que tá contigo, porque já te acompanha há algum tempo, desde quando tu fazia os lambe-lambes e toda a vibe ilustradora e tal, que é uma mulher confortável em si, é uma revolução. Tu sempre teve pautas bastante feministas, sempre falando sobre mulheres revolucionárias, tinha até, olha só como eu sou
fãzinha mesmo, que eu amava, que era aquele quadro de vídeos que tu levava pro canal desenhando uma mulher e falando sobre a Ai, vida eu dela. Eu amava achava também. sensacional, Eu Lela, amava. volta em algum momento. Acho que funciona muito bem pro TikTok, sei lá, pro Reel, sabe? Porque tem vídeos mais longos que eu acho que pode ser muito legal. Mas enfim, a gente fala sobre pauta outra hora. Capricas, né? E aí, eu sempre, tipo, acompanhando isso e tal, eu li essa frase e eu achei sensacional. O que tu quis dizer com estar confortável em si, para além do conforto através das roupas, para além de momentos em que tu pode se sentir confortável? É tipo um sentimento, é você estar de bem contigo mesma? Porque também, eu acho que por mais que a gente queira sempre estar trabalhando ali numa autoaceitação, no autocuidado, em se fazer bem e entender que a gente merece e coisas boas e tal, o que mais, assim, tipo, mentalmente te deixa confortável, sabe? Bom, essa frase é o que guia tudo que eu faço, dentro e fora do trabalho, assim, realmente eu cheguei nela há alguns anos e ainda bem que eu cheguei nela, porque ela pauta realmente o que eu faço como conteúdo, o que eu faço na minha empresa, o que eu faço na minha vida, nas minhas roupas, em vídeos, em tudo. Realmente permeia, é o que eu acredito e permeia tudo que eu faço, é voltado pra isso, consciente ou inconscientemente. Bom, acho que a gente pode voltar a 2 minutos atrás, quando eu tava falando do que me deixa confortável e sobre autoestima, né? Veja, eu acabei de falar que quando eu não me sinto bem, quando eu tô passando por alguma dificuldade psicológica ou alguma situação, quando eu não tô confortável, eu me apego na beleza física. E o que eu faço nesse momento? Entro na loja e compro um monte de maquiagem, vou no cabeleireiro, gasto um dinheirão, fico inquieta, fico reparando nos detalhes em mim e fico querendo aprimorar. Isso envolve dinheiro, tempo, energia, psicológico. Isso é uma mulher que não tá confortável em si, né? Eu acho que isso pode ser uma ferramenta, que é o que eu faço, nada é 8 ou 80, né? Eu uso essas ferramentas para me ajudar quando eu preciso, mas eu também sei que se eu tivesse 100% confortável em mim, a indústria não estaria lucrando tanto comigo. Então, por isso que eu acredito que uma mulher confortável em si é uma revolução. Primeiro por isso, porque eu acho que quando a gente tá confortável em si, a gente gasta menos tudo, menos tempo, energia, dinheiro, com coisas que empurram pra gente, que é muito particular do mercado feminino. E isso a gente pode ver mais, por exemplo, naquele livro O Mito da Beleza, que fala muito sobre como o capitalismo e essa pressão estética andam de mãos dadas e acabam movimentando um mercado que é de dinheiros infinitos, 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 que sai do nosso bolso. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, quando eu decidi criar a marca, eu criei a marca justamente porque eu buscava coisas que eu não achava no mercado, que eram peças confortáveis, que não fossem associadas a pijama, associadas a ficar em casa. É isso, né? Porque a gente tem no nosso armário separado, essas são as roupas de ficar em casa e são sempre aqueles shortinhos mais gostosos, confortáveis, de malhinha, de um tecido gostoso. E aí, tipo, quando eu olho pra tua marca, eu fico, cara, que bom que você fez isso, muito bom. Mas por que ninguém pensou nisso antes, sabe? Tipo assim, por que ter a roupa de ficar em casa, que é, tipo, mega confortável e gostosa e que as pessoas falam, as mulheres falam de tirar o sutiã quando chega em casa, que é a melhor sensação no mundo. Aí a gente já entra em outro tópico que, né, tipo, também tem a ver com toda essa pressão e o capitalismo e o patriarcado que falam que a gente precisa ter o peito lá no alto e não pode mostrar mamilo e etc, etc, e o salto e a calça jeans que aperta e é tudo tão desconfortável que a roupinha de ficar em casa é, tipo, a melhor coisa, pelo menos no meu guarda-roupa, até pouco tempo, até eu, tipo, virar essa chavinha, né? Exato. Bom, te respondo por que agora, por que ninguém pensou nisso? Porque as dores das mulheres não importam, assim. E isso é uma coisa que eu vejo cada vez mais, principalmente para quem está à frente de criações em grandes marcas, né? Muito raro a gente ter alguém que é responsável pelo desenvolvimento de uma coleção, de uma grande marca, que esteja pensando se a mulher vai conseguir se mexer naquela roupa. A gente está vendo mais e mais esses vídeos das mulheres tentando subir escada e não conseguindo porque tá com um vestido que não consegue. Isso parte de uma decisão, e essa decisão foi tomada sem pensar, sem escutar e sem se sensibilizar com as dores, não só dores físicas, mas dores que as mulheres, problemas que as mulheres enfrentam. E eu acho que é aí que entra esse ato revolucionário, né? Por isso que eu acho que esse trabalho é revolucionário, porque é através da escuta e da atenção e da sensibilidade de entender problemas que podem acontecer com
diversos tipos de corpos de mulheres que a gente cria as nossas coisas. Então, é muito... Por que que a gente precisa se sentir bem só quando tá em casa? Curioso, né? Por que que as mulheres só podem se sentir bem quando estão em casa? E quando estão fora de casa, elas precisam se sentir mal e precisam tá dentro de uma estética, tipo, tá no trabalho, você precisa tá com a saia lápis justa, precisa ser um adorno, sabe? Precisa estar ali dentro, precisa ter a cor do esmalte que você precisa ter. Por quê? Por que que a gente precisa pagar esse preço pra sair de casa? É legal a gente trazer esses questionamentos, sabe? Total. E eu acho que, assim, pensando no teu lado como empreendedora mesmo, alguém que tem uma empresa, que, enfim, tem funcionários e tal, é tu também correr muitos riscos. Eu acho que hoje, como a marca ela já vem crescendo e é super sucesso, eu acho que talvez mais no começo foi algo de caraca, preciso ter muita coragem aqui, ser muito corajosa, pra meio que ir de contra o que todo o resto da indústria propaga e fala, né? Tipo assim, é você encontrar um nicho, uma necessidade que no começo podia ser bem reprimida, porque, como tu disse, a gente tem esse pensamento de que a roupa de casa é a roupa de casa, a roupa de fora precisa ser assim, assado, não precisa ser tão confortável, porque pelo menos estarei bonita, entre aspas, mas porque nos falaram que é ser bonita e tudo mais. Então, tipo, pra você como uma empresa que tem funcionários, enfim, também é se arriscar bastante e trazer esse discurso cada vez mais para que tu também consiga criar o teu espaço dentro do mercado, né? Total. Eu acho que empreender, você precisa de coragem de qualquer jeito, porque Uhum, você tá arriscando, né? Você tá arriscando. No começo ali, eu tava arriscando meu tempo, muito, porque eu tava uhum. muito. Assim, eu demorei meses trabalhando quase que exclusivamente com a marca antes dela vir pro mundo. Então, são meses que eu tava disposta a focar nisso, assim, deixar outras coisas de lado. Então, isso realmente exigiu coragem, mas também muita segurança de que eu sabia que isso era uma necessidade, se é uma necessidade minha, e se eu escuto isso de mulheres que estão à minha volta, muito provavelmente é uma necessidade de mais mulheres, assim. Então, Uhum. muito da coragem, eu falei disso outro dia, assim, no meu stories, e muita gente respondeu falando que se identifica, assim, quem empreende. Que as pessoas me perguntam, você sempre quis ser empreendedora? Você sempre teve essa veia empreendedora? Você sempre foi empresária, marqueteira desse jeito? E eu nunca fui. Nunca, nunca na minha vida eu parei e falei, meu sonho é ser empreendedora. Não quero trabalhar CLT em nenhum lugar, eu quero ser empreendedora, eu quero criar... Não, isso nunca passou pela minha cabeça. O que passa pela minha cabeça sempre é que muitas vezes, eu acho que por conta da minha escuta e minha atenção com as outras pessoas e um pouco também do meu respeito que eu tenho comigo e com o meu corpo, por conta de infinitas questões que eu já passei, eu preciso muito que alguma coisa exista, sabe? Eu tenho uma ideia e eu preciso muito que ela exista. E eu fico procurando se ela existe. Ela geralmente não existe ou existe de uma forma totalmente inacessível no Brasil, pelo menos. E aí eu crio. E aí, por isso, eu me tornei empreendedora, sabe? E eu Tu é acho que a uma coragem... executora, né? Tipo, Exato. Capricorniana, né? total. Eu funciono desse jeito, pegando coisas que não existem e trazendo pro mundo, assim. Sempre fui assim, desde criança. E eu acho que a coragem mora muito aí, assim, em você confiar na confiança que você tem de que o que você tá criando é relevante pro mundo, sabe? Super, super. E eu acho muito bonito porque, de uma forma ou de outra, a Lela Brandão Co, ela acaba se tornando também uma comunidade, sabe? Assim, eu acompanhando a marca através das redes e tal. É mesmo uma revolução ali que vocês e que as clientes e que todos que acompanham e compram estão fazendo e propagando. E eu acho que o fato de, tipo assim, a menina que fez a primeira compra, que usava todas aquelas roupas mais desconfortáveis possíveis, porque achava que era aquilo, precisava usar e passa a, sei lá, utilizar roupas mais confortáveis pra sair, pra dar os seus rolês, pra fazer as suas coisas. Imagina, tipo assim, todos esses momentos que tu acaba participando na vida dessas pessoas, sabe? De, tipo, colocar um look gostoso, a pessoa ter um dia inteiro cheio de trabalho e, sei lá, a calça jeans não ser mais um dos problemas
problemas que ela teve naquele dia, entende? Então acho que isso tudo também é muito representativo e é muito bacana, é muito bacana. Não, é muito legal. A gente sente dessa forma mesmo. A gente se comporta muito como uma comunidade desde o começo. Tanto que no começo, o primeiro lançamento que a gente fez da marca foi exclusivo para quem tava no nosso grupo de chat, assim, no Telegram, sabe? Porque a gente trocou muito com elas participaram de pesquisa. Em várias coleções a gente faz pesquisa. Porque Legal. realmente todas as peças que a gente faz é a partir da escuta. Então, por exemplo, eu visto uma peça de outra marca e me pergunto assim, o que tá de errado nessa peça? E aí eu anoto. Aí eu pergunto, gente, isso aqui incomoda vocês? Vou dar um exemplo prático. A gente vai lançar amanhã, do dia que a gente tá gravando esse podcast, a gente vai lançar a nossa coleção de underwear. Nossa primeira coleção. Ai, meu Deus, que chique! Aí uma coisa que me incomodava muito nas calcinhas que eu usei durante a vida inteira e eu não sabia se era um problema meu ou da peça, e spoiler, sempre que você pensar isso, sempre o problema é da peça, sempre é o problema de quem projetou a peça. A gente tem esse costume de achar que o problema é sempre com a gente, né? Exato. Só que assim, é você que serve a peça ou é a peça que deve te servir, sabe? Tipo assim, quem é o objeto da relação? Você sempre tem que se perguntar isso. Todas as minhas calcinhas ao longo da minha vida, o forro da calcinha não dava certo no meu corpo, não ficava no lugar certo nas minhas partes. E aí eu falava, cara, será que isso é um problema meu? Aí, quando a gente foi criar a coleção de calcinha, eu comecei a ser super inconveniente e perguntar pra todas as mulheres que cruzavam o meu caminho. Licença, desculpa, eu vou te fazer uma pergunta muito estranha, mas o forro da calcinha dá certo pra você? E aí eu comecei a perguntar pra todo mundo e eu percebi que não dava certo pra ninguém. Só uma pessoa respondeu que dava certo. Uma menina. E aí eu falei, bom, esse é um problema de modelagem, então vamos resolver. E aí a gente fez um forro mais extenso, mais comprido, pra dar mais chance do forro dar certo. É isso, porque o forro é muito curto. Exato, exato. Como é que você vai... Tem gente que tem mais quadril, mais bunda, menos bunda. Tem gente que tem mais gordura aqui, menos gordura ali. E como que a gente vai, sabe? Tipo, a gente precisa aumentar a probabilidade de se ficar confortável. Então, é muito a partir dessa escuta. E aí, e é interessante porque, assim, a gente é uma marca que nasceu na pandemia, né? Em 2020, fim de 2020. E aí a gente tinha muito essa troca online. E você, como criadora, vai me entender, Mi, porque a gente tem muito essa troca online e é um pouco estranho pro nosso cérebro, né? Porque a gente não capta que tem pessoas falando com a gente, sei lá, é meio estranho. Tipo assim, a gente tem muitas trocas o tempo, por exemplo, eu e você. A gente já conversou 1000 vezes online. Mas eu realmente tô te sentindo próxima a mim agora, que a gente tá conversando ao vivo. Porque a gente não é feito pra esse tipo de interação, sabe? Ainda não é natural pra gente. Eu acho que com o tempo a gente vai evoluir aí pra entender. Mas a gente não consegue captar assim, putz, eu postei uma foto aqui de uma calça, teve 100 comentários falando que a calça tá legal. O seu cérebro não faz a conta de tipo 100 pessoas que têm vidas, que estão ali vivendo, pararam a vida pra vir aqui me falar que essa calça é legal. E aí, depois da pandemia, a gente criou a nossa loja física, primeira, né? Que fica aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Aí tudo mudou. Porque aí a gente conseguiu... Tu viu as pessoas. Exato. Foi ali, naquele momento, em novembro de 2021, que a gente entendeu o impacto do que a gente estava fazendo, sabe? Sim. Porque a gente via elas experimentando e chorando. Tipo assim, nunca... Não, é inacreditável, assim. É uma roupa, só que é uma roupa que tem uma crença por trás, sabe? Tem o que a gente acredita por trás. E aí, é muito legal, assim, porque a gente vê, por exemplo, a gente... Desde o começo se preocupou com a extensão da grade, né? A gente ainda expandiu no caminho. Uhum. Atende quantos manequins que fala, números? A gente tem 7 tamanhos, mas do PP ao G1. Então, o nosso G1 dá conta de um pouco mais do que o tamanho 60. E a gente ainda tem planos de expandir essa grade. E os nossos tamanhos, eles são baseados em corpos reais. Então, muita gente... O que a gente mais tem é troca para tamanho menor, porque as pessoas vão procurando tamanho, tipo assim, na tal loja eu uso GG, e na nossa ela é M, porque a gente observa e vê o que é um corpo real e o que é um corpo que a pessoa que usa GG, na verdade, é uma pessoa totalmente dentro do padrão, sabe? Tipo assim, totalmente, enfim, uma pessoa magra e tal. Então, o que a gente mais tem, por exemplo, é pessoas de tamanhos maiores que vêm, compram uma peça pra testar, né? Tipo assim, será que vai servir? Depois volta e compra tudo. Tipo assim, compra a loja inteira. Porque não tem no mercado, sabe? Tipo, é muito absurdo. Ai, e como que tu se sente? Tipo assim, só de eu ouvir, eu tô tipo de sorriso de orelha a orelha. Imagina quão gratificante deve ser pra ti, sabe?
quão foda e quanto disso tu deve se lembrar naqueles momentos que tu tá menos confortável e que tu tá com a autoestima baixa, e aí tu pensa, caraca, olha tudo isso que eu criei e quão foda isso é. Mi, você como capricorniano, muito provavelmente você vai me entender também. Ainda mais que você... Não sei se você já passou pelo retorno de Saturno. Acabou de terminar, graças a Deus. O meu também. Ai, nossa. Você sobreviveu, amiga? Sobreviveu. Amiga, assim... Sobreviver é um pouco Ninguém- forte. Eu acho que eu tô me recuperando ainda. As pessoas falam que é ruim, mas ninguém te prepara pra o que realmente é, né? Mas enfim. Cara, ninguém fala, tipo assim, podiam explicar sobre retorno de Saturno na escola, tipo, junto com uma aulinha de imposto de renda, porque simplesmente são coisas absurdas que ninguém nos explica. Eu acho que é impossível a pessoa explicar o quão difícil que é retorno de Saturno, pelo menos pra gente, né? Ainda mais que a gente tem Capricórnio que é regido por Saturno, então o bagulho fica um pouco tenso. Mas o que eu ia te falar é que eu não me sinto dessa forma. E eu tava falando disso outro dia também com a minha comunidade. Eu particularmente tenho muita dificuldade de sentir orgulho das coisas que eu faço, sabe? Muitas vezes eu acho que eu tô fazendo o mínimo. Eu tenho certeza que você entende, porque você acabou de passar pelo retorno de Saturno. Eu comecei esse podcast antes de você entrar, inclusive, falando o quanto eu tava fazendo o mínimo e me culpando por isso. Mas é porque a minha mãe veio do Brasil passar um tempo comigo em Berlim. E simplesmente, tipo, é assim, minha mãe precisou vir de lá pra eu ter um pouco de folga, sabe assim? Sim, sim. Se E mesmo assim eu, permitir tipo, fico me viver. culpando. Exato, então eu entendo super. Total. Eu acho que é muita terapia nelas, mas só em suma, só pra gente não entrar num assunto tão baixo astral, minha autoestima em relação a isso não é perfeita como parece. É porque eu tô falando muito assim, quando eu falo da empresa, eu falo muito sendo a voz de uma equipe muito dedicada, sabe? Então mesmo que eu esteja à frente dessa equipe, eu consigo me esforçar pra ver o quão longe a gente chegou e o quanto realmente o que a gente faz muda, importa, revoluciona, mas particularmente, individualmente, pra mim é super difícil essa questão. É, eu imagino. Mas é terapia, né? Sempre. Eu tava dando uma lida sobre o termo coragem, né? Que a gente pincelou rapidamente e tal. Eu vou ler exatamente o que o dicionário diz, que é você ter firmeza diante de dificuldades e envolve a tua capacidade de ultrapassar situações de perigo e enfrentar o seu medo. Então, uma coisa que parece, assim, quando me perguntam se eu sou corajosa. Nossa, Michelle, você é tão corajosa de ir morar aí. E é aquela coisa que a gente tava comentando, assim, tipo, às vezes eu não consigo ver o quão foda eu sou por ter deixado meu país, por ter reconstruído 1000 coisas aqui, por ter, sei lá, feito um mestrado em inglês, por estar trabalhando aqui, enfim, mil coisas que a gente sabe os nossos corres, mas no fundo, quando as pessoas param e falam isso, Michelle, eu queria ter a sua coragem e tal, eu falo, caraca, mas nem sei se eu sou tão corajosa assim, tipo, eu ainda tenho muitos medos, sabe? E aí é meio que, quando eu li esse significado da coragem, é meio que você continuar fazendo com medo mesmo. E que eu acho que é a grande sacada que a gente precisa lembrar e pensar quando a gente fala sobre coragem, porque não é como se tu, tipo assim, de um dia pro outro deixasse todo o medo de lado, toda a sensação de perigo e, meu Deus, isso aqui pode dar muito errado, vai dar merda. Simplesmente fosse corajosa. Eu imagino, assim, a coragem como aquela menininha que ela fica... Não sei se tu já viu, em Nova York tem isso, na frente lá de vários prédios empresariais, tem uma menina olhando toda destemida, assim. Eu sempre imagino essa menina quando eu lembro da palavra coragem. Mas não necessariamente a gente vai ser aquela menina de estar ali na linha de frente, com o peito aberto, falando, vem mesmo, é isso, eu tô pronta. Não! A maior parte dos dias, a coragem pra mim é tipo, fechar o olho e apertar o botão, sabe assim? Tipo, vamos de qualquer jeito, vai, tem que ir, é isso, vou com medo mesmo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a coragem pra ti, sabe? Tipo, quão necessária foi pra tua evolução, tanto profissional quanto pessoal, ter tido coragem e como que tu encontra essa coragem, de que forma tu acha que outras pessoas que estão nos ouvindo também podem encontrar. Então, coragem é uma palavra que é bem marcada
em mim como comunicadora. Acho que as pessoas, quando ouvem, né, Coragem Mulher, as pessoas lembram de mim por conta da minha tatuagem e por conta da história da tatuagem. Pra quem não me conhece, eu tenho uma tatuagem na mão, escrito Coragem Mulher, e essa tatuagem gerou centenas de outras tatuagens, porque as minhas seguidoras se tatuam com essa mesma frase, pensando no porquê, né, que eu escolhi marcar isso na pele. Tem vários motivos. Mas respondendo essa pergunta sobre o que é coragem pra mim, eu concordo totalmente com você, assim, as pessoas confundem muito ser corajosa com ser destemida. E eu acho que destemida é uma pessoa que não sente medo e, portanto, é uma pessoa que não tem conhecimento, provavelmente, do campo que ela tá se enfiando. Então, vou dar um exemplo prático, já que estamos falando de viagens. Quando eu fui pro leste europeu, eu peguei um ônibus sozinha, tava viajando em grupo, mas eu escolhi pegar um ônibus sozinha pra ir de uma cidade para outra. E nesse ônibus eu sofri uma tentativa de sequestro ali, né? Eu escapei de um sequestro. E aí, eu estava sendo corajosa de ir nesse ônibus? Não, eu estava sendo destemida porque eu não sabia o que podia acontecer. Se alguém tivesse me falado, você pode ser sequestrada no ônibus, e aí eu falasse, não, eu vou assim mesmo, aí beleza, eu tava sendo corajosa. Mas eu não sabia, então eu tava sendo destemida, eu tava indo sem medo porque eu não sabia o que podia acontecer. Quando a gente é corajosa, quando a gente escolhe a coragem, é quando a gente sabe, é o que eu tenho falado muito, assim, na terapia. É saber os riscos de onde você está se enfiando, mas ter a consciência do que é mais importante para você. Isso é uma coisa que eu acho que faz muita diferença, assim, principalmente depois que você amadurece, depois você passa pelo retorno de Saturno, vira adulta. Você é meio forçada a entender o que é importante pra mim. O que é mais importante pra mim? É mais importante pra mim, sei lá, no exemplo de empreender. É mais importante pra mim criar isso e que isso esteja no mundo? Ou é mais importante pra mim ter uma segurança de que eu vou receber um salário todos os meses? E aí você sabe os riscos das duas coisas. Você pensa, escolhe. Naquele momento, pra mim, era mais importante que eu criasse. E aí você vai. E aí que tá a coragem, sabe? Eu acho que vem muito do autoconhecimento também, de você... essa palavra que já tá tão cafona, né? Que a gente falou tanto. Mas eu acho que no autoconhecimento, no sentido de realmente você parar e se escutar. Tipo assim, o que é mais importante pra mim? E aí, escolher com coragem, sabe? E tem uma coisa que, assim, pessoalmente falando, que pra mim é muito difícil, é que quando eu me vejo, assim, com uma decisão como essa, me colocando no teu lugar, né, de empreender ou continuar trabalhando CLT, enfim, eu acho que muitas vezes falta um pouco de coragem, às vezes é tão difícil pelo medo de fracassar, sabe? Muita gente pode dizer, eu não tenho coragem por causa desse tipo de medo, do outro. Pra mim é o medo do fracasso. E é até algo que eu trato na terapia, assim, de tipo, a minha terapeuta me coloca em várias situações. Tá, mas o que é o fracasso? Nessa situação aqui, o que seria fracassar pra você? E aí é meio que você, pra mim, né, tipo assim, ter a coragem de fazer qualquer coisa na minha vida é entender que o fracasso pode existir, que também é uma opção, a gente tá ali, principalmente quando a gente tá criando um negócio do zero e tal, 50% de dar muito certo, 50% de não dar tão bem, ou dar muito errado, e mesmo assim, com esse medo do fracasso, com esse risco de fracassar, no que é fracasso pra minha cabeça, eu tentar mesmo assim, sabe? Então eu acho que pra quem tá nos ouvindo, pode ser que sejam outras coisas que criem esse medo, te façam ficar mais distante da coragem, de ter essa coragem, mas é aquela coisa de mesmo você sabendo daquele sentimento que aparece, você tentar mesmo assim. Eu acho que a coragem também, ela pode vir quando a gente precisa dizer que, a gente não sabe de todas as coisas. Então, pra mim também, criar coragem de entender que eu não preciso saber de tudo e eu posso deixar isso muito claro pras pessoas, também foi um alívio gigantesco, assim, sabe? Não só de, tipo, fazer coisas, mas me colocar num lugar de que, eu não vou dar conta disso, e ter coragem de falar isso pro outro, de ter coragem de me expor, de mostrar uma vulnerabilidade. Pra mim, essas são as coragens que eu venho mais desenvolvendo nos últimos anos, e principalmente durante o meu retorno de Saturno, já que a gente tá falando sobre isso, de dizer que, não, mano, eu não quero fazer isso. Pra mim, o não antes, ele era muito raro na minha vida, e aí ter essa coragem de me priorizar, que é o que também
tu falou que, tipo, faz todo sentido de você entender qual que é a prioridade pra você, deixa tudo tão mais leve, né? E, tipo, por mais que seja aquela coisa 50% pode dar muito bom, 50% não tanto, depois que dá bom, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais leve. E se não der bom, aí que bom que tem a terapia pra ajudar. Não, e também acho que assim, acho que tem duas coisas legais pra gente comentar sobre o que você acabou de falar. Primeiro, sobre isso, né? Tipo assim, se você fracassar, fudeu, sabe? Não, eu acho que as pessoas ficam muito, assim, depende do tipo de investimento que você tá fazendo, claro, tem coisas mais graves, coisas menos graves, mas eu também acho que assim, quando você faz uma escolha de agir com coragem, tipo assim, falando pra deixar um pouco mais palpável, vamos falar sobre empreender ou colocar um projeto no mundo, como você falou. Tenho medo de fracassar, beleza, isso é uma possibilidade, mas quando você decidiu fazer isso, você, naquele momento, tentar era mais importante do que não tentar. Se você se escutar realmente com honestidade mesmo, de tipo, por que eu quero fazer isso? É por vaidade? Ou é porque eu realmente é um assunto que me importa muito? Sabe, eu vou colocar um podcast no mundo porque é algo que eu sinto isso, que, tipo, eu sinto que eu preciso me comunicar com as pessoas sobre tal assunto. Ou eu vou colocar uma empresa no mundo porque eu quero criar um produto que eu precisaria na minha vida, então acho que tem, sabe? Então, quando você se escuta e fala, bom, se eu não criar isso, isso não vai existir. Se eu tentar criar isso pode existir ou pode não existir, depende se eu fracassar ou não. Mas já é uma possibilidade menor disso não existir. E isso era mais importante pra você naquele momento que você decidiu agir. Então, eu acho que isso te dá mais tranquilidade para que quando você fracassar, você não ser tão duro com você do passado, do tipo, eu entendi por que você agiu, você errou, mas foi importante que você agiu. Porque senão as chances disso acontecer eram menores. Eu acho que isso ajuda muito a fazer as pazes, assim. E eu acho que é tudo sobre um propósito, né? Tipo, ter um propósito. Ter um propósito te ajuda a focar mais naquilo e a simplesmente, tipo, te dar mais esse impulso de eu tô fazendo por este motivo e este é meu real propósito, pra isso que eu tô fazendo, né? E nem sempre, outra coisa que eu acho legal de falar, é que nem sempre o propósito precisa ser eu vou mudar o mundo, ou eu vou ajudar todas as pessoas, ou eu vou solucionar um problema para todas as mulheres. Não precisa ser isso. O propósito pode ser eu quero ser feliz, isso me faz feliz. Então, esse é o meu propósito. Eu tô fazendo isso porque eu quero ter uma rotina mais gostosa. Que é o propósito, por exemplo, do porquê que eu tô criando meu podcast. Porque o jeito que eu tava criando conteúdo tava insustentável para mim. E aí eu falei, eu preciso criar um conteúdo de um jeito que seja gostoso para mim, que seja prazeroso, porque eu quero ser feliz. E aí, esse é o propósito do meu podcast. E aí, quando não me fizer mais feliz, eu repenso. Por enquanto, tá funcionando. Então, não posso considerar isso um fracasso, sabe? O outro ponto que eu acho legal do que você estava falando, Mi, é sobre você querer saber tudo antes de colocar uma coisa no mundo. E isso eu acho muito importante. Inclusive, o primeiro episódio do meu podcast é sobre isso, sobre o perfeccionismo. Cara, é muito importante a gente entender que nada nasce pronto. Porque se nascer pronto, tipo assim, nada é perfeito. Se é perfeito é porque não existe. É muito mais gostoso você ser vulnerável, como você falou, e falar, eu tô colocando um negócio no mundo. Não tenho segurança disso. Eu não sei 100% do que eu tô fazendo. Eu sei o porquê, mas eu não sei 100% o que eu estou fazendo, sabe? Quando eu comecei minha empresa, a minha marca, eu que fiz o logo. Eu não sou designer. Mas eu que fiz o logo, porque naquele momento a gente não tinha dinheiro pra. Eu e meu sócio, que é o meu marido, que é o Vitor, a gente não tinha dinheiro pra investir em um designer, em uma designer pra fazer o logo. E a gente lançou com qualquer logo, que foi o logo que eu fiz. Era um logo que eu gostava, mas não era uma identidade visual profissional. E a gente ficou assim por um ano. E aí, depois de um ano, a gente contratou uma designer que fez uma identidade visual. Pra você ter uma ideia, eu fiquei tão obcecada com o processo de criar as roupas e lançar a marca, que no primeiro momento eu nem pensei que eu teria que enviar os pedidos. Tipo assim, eu fiquei tão preocupada em mostrar pras pessoas o que eu fiz, sabe? Em, tipo, lançar e falar, gente, olha isso. E aí, no dia seguinte, a gente tinha vendido 800 pedidos na pré-venda. E aí, a gente falou, mano, a gente tem 7 dias pra enviar 800 pedidos. A gente nunca enviou um pedido na vida. O que a gente vai fazer? E aí, a gente aprendeu. Deu tudo errado. Mas aí, na outra coleção, já deu tudo certo. Então, assim, eu acho que uma coisa que facilita muito você ter a coragem de dar o primeiro passo, que é sempre mais difícil. O primeiro passo é sempre mais difícil, porque é o que precisa te tirar da inércia, né? É realmente você ter essa noção e, tipo assim, até conversar com outras pessoas que estão fazendo uma coisa que você quer fazer. Então, no seu caso, por exemplo, se a pessoa quer se mudar de país, tipo, consumir seu conteúdo, conversar
conversar com você, entender que você não... Quando você decidiu... Isso eu queria te perguntar. Quando você decidiu mudar de país, você estava 100% segura da sua Não, decisão? nossa, Então, nem 50 talvez. você tinha tudo resolvido? Conta bancária, lugar pra tudo? Você tinha tudo Não, resolvido? Então... não, E as pessoas ficam esperando esse momento de que tá tudo... As pessoas não, tá? As mulheres. De que tá tudo redondo, brilhando, tinindo, que você não tem nenhuma brecha pra você conseguir agir. Esse momento nunca vai chegar. Nunca. Porque aí isso significa que você não tem espaço pra evoluir. E eu acho que, tipo assim, você aceitar que o perfeito não existe, aceitar que não tem momento perfeito para as coisas acontecerem, ou que você não precisa saber de tudo pra tomar uma iniciativa, fazer uma ação que te deixa mais tranquila, mais leve, mais tipo, eu não precisei saber tudo mesmo, mas eu tô aqui, eu consegui, deu certo, errei pra caramba, mas faz parte, eu aprendi. É a mesma coisa tu contando do começo da marca, né? Exato, exatamente. Ai, meu Deus, eu já poderia entrar em tantos subtópicos aqui da nossa conversa. Mas eu A gente tem queria muita coisa em comum, né, Mi? É difícil, a muito. gente quer Meu falar sobre Deus, tudo. demais. Daqui umas semanas eu te convido para uma próximo tópico. É isso que eu ia falar. Vamos, vamos marcar a parte 2. Teve uma pergunta aqui, eu estava respondendo umas caixinhas de pergunta nessa semana lá no podcast, e daí teve uma pergunta sobre empreendedorismo. Esse ainda não é o Me Ajuda, tá, gente? A gente já vai chegar lá no conselho do final do episódio. Mas eu queria que tu desse uma luz aí pra essa gata, que ela perguntou: como não desistir de ser empreendedora? Bate, às vezes, essa coisa de desistir? O que tu faz? Quase diariamente. É muito difícil empreender, especialmente se ela tá no Brasil. A gente, nossa senhora, não tem nada de incentivo, nada de apoio, nada de costas, não tem nada, nada. E você tem que se virar. E aí, cada hora é tipo, eu sinto que é tipo, eu tenho várias amigas que viraram mães, né? E aí parece que cada idade é mais difícil do que a outra, sabe? Tipo assim, putz, o recém-nascido é difícil, mas 2 anos é difícil. E aí depois 5 anos é mais difícil. E adolescente é mais difícil, sabe? E aí é isso que eu sinto com a empresa, assim, que quando você acha que tá resolvido, tipo, putz, esse assunto aqui que era o meu desafio, tá resolvido. Aí vem um outro pior, e aí vem um outro. E é muito difícil. O que eu faço pra não desistir, primeiro, uma das coisas que me ajuda muito, que não é todo mundo que tem essa sorte, é que eu tenho o Vitor, que trabalha junto comigo, e a gente sempre se apoia nesses momentos de, tipo, quando um tá mais em crise, o outro vai lá, traz uma estabilidade, troca, acalma, sabe? A gente tem essa troca muito legal. Mas a segunda coisa que é um conselho que eu sempre dou quando me perguntam, quando mulheres me perguntam, você tem um conselho pra empreendedora? Como que você faz isso? É conversar com outras mulheres empreendedoras. Cara, isso faz toda a diferença, especialmente se for uma empreendedora que tem alguma similaridade com você, seja o mesmo produto que vocês vendem, ou seja o mesmo tamanho de empresa, o mesmo local, sabe? Tipo, uma coisa assim, que vocês tenham algum ponto, sei lá, outro dia umas meninas de uma marca me chamaram porque elas tinham o mesmo objetivo que eu, assim, um objetivo que eu já tinha cumprido, que era abrir uma loja física, aí elas me chamaram porque elas queriam saber mais. Então, ter essa troca, cara, isso muda tudo, porque você sente, e você como criadora de conteúdo e também empreendedora, né, Mi? Você pode falar, você pode atestar isso, de que quando nosso trabalho é muito solitário. Quando você tá à frente de algum projeto, é muito solitário, porque você tá ali à frente, você precisa tomar decisões, às vezes você não tem com quem conversar, às vezes você sente que só você no mundo tá passando por esse problema. Total, porque meio que o projeto todo tá na nossa cabeça, né? Tipo, ninguém consegue visualizar da Exato. forma que a gente visualiza, né? Exatamente. E aí, na hora que você conversa com outra mulher que já passou por isso, ou que tá passando por isso, ou que só tá ali pra discutir e talvez dar uma visão de fora, cara, isso, sabe, tira um peso das suas costas. Então, eu acho que realmente se unir com outras mulheres, chamar pra conversar. E isso pode parecer estranho no começo, porque quando eu comecei a fazer isso, eu me senti super tipo, mano, ela vai me achar nada a ver, sabe? Mas Mas aí você precisa ter coragem. Do que é mais importante pra você? A possibilidade dela te achar nada a ver? Ou essa porta abrir pra você ter uma conversa que pode mudar o rumo da sua empresa, da sua autoestima, de tudo, sabe? E aí você agir com coragem e quebrar essa parede, porque, nossa, é incrível isso. É maravilhoso. Eu queria ter ouvido esse conselho logo antes de eu começar a empreender, porque isso ia ter me ajudado muito, assim. E acho que
em tudo, né? Como tudo. E às vezes a gente se sente, mas na verdade a gente não tá sozinha, né? Então, às vezes, é dar esse passo de buscar essas outras mulheres, criar essa rede de apoio nesse meio de empreendedorismo também, que eu acho que vai ser muito importante. Total, é criar esses canais de troca, sabe? Sim. Nem que seja, tipo, mandar um WhatsApp, sabe? Tipo, Aham. mandar uma DM. Sim, Tipo, já é um canal que você tá abrindo. total. Então, um exemplo, tem uma amiga que hoje tá lançando uma marca de roupa. E a gente é amiga, mas assim, não é amiga, sabe? Assim, a gente tem uma afinidade. Bom, quando eu vi que ela ia abrir uma marca de roupa, eu já mandei uma mensagem pra ela falando assim, amiga, o que você quiser perguntar, desabafar, qualquer dúvida, questão existencial, qualquer coisa, eu tô aqui, toma meu WhatsApp. Aí eu mandei meu WhatsApp. E aí criei esse canal, sabe? Pra ela trocar e tal. Então, isso é muito legal. Porque um dia tu precisou disso, né? Nossa, Muito legal diariamente eu isso. preciso. Inclusive, tô precisando agora. Ai, Lela, eu amei, eu amei. A gente poderia ficar conversando aqui mais por muito tempo, mas vamos ajudar uma das gatas. Agora no final do episódio, a gente tem o hashtag Me Ajuda. Inclusive, se você tá nos ouvindo e quiser mandar o seu pedido de conselho, pode mandar na DM do mixt.podcast lá no Instagram, ou então no contato@mialves.com através do e-mail. Seu nome vai se manter no anonimato, fica tranquila. Se tu quiser que eu te chame de algum outro nome, vai ser ótimo também. Vamos ao conselho de hoje. Lela, eu vou ler aqui e aí a gente tenta dar uma ajudada, tá bom? Vamos nessa. Primeiramente, não posso deixar de dizer o quanto esse podcast é incrível, não perca um episódio. Muito obrigada. Me identifico tanto, penso tanto e dou tanto pitaco também, tem feito meus trajetos de quinta muito mais felizes. Dito isso, para resumir, tenho me sentido feia, mas feia mesmo, não com autoestima baixa em outros âmbitos. Bem pelo contrário, me sinto realizada na faculdade que escolhi, tenho bons resultados e sou reconhecida. Meu relacionamento é saudável e está numa fase ótima. Minha relação com a família é boa, normal. Eu só me sinto feia. Contextualizando, no ano passado eu sofri um efeito colateral grave do anticoncepcional e tive que parar. Inclusive, a tua série de vídeos sobre o assunto ajudou muito com isso. Mas, conforme meu organismo foi ficando limpo, lembrei do porquê eu tinha começado com um contraceptivo. Acne. Minha pele reflete muito sobre meu humor e ultimamente tem estado feia. E eu fico cutucando e depois tento resolver com diversos produtos que obviamente não surgem tanto efeito porque eu lesiono a minha pele. E para completar, estou no meu maior peso da vida. Sei que não configuro uma pessoa gorda, mas já sinto dificuldade em achar roupas, sem ajustes é quase impossível. E nem lembro a última vez que entrei numa... Vem aí, hein? Eu acho que Vem se ela aí. chegou nesse ponto do episódio, ela já sabe onde comprar. Sem ajustes é quase impossível. E nem lembro a última vez que entrei numa loja de departamento e saí de lá com o que precisava. Não vai ser lá que tu vai encontrar, não. Não, certamente não. Vou ter as fotos da formatura em breve e achar uma calça simples, de cor padrão, tem sido um parto. Nada fica bom e confortável, vou ter que mandar fazer. Enfim, eu sei que priorizei outras coisas nesse momento da vida, tanto que tenho coisas suficientes para passar uma tarde atualizando meu Lattes. Mas, poxa, me sentir feia não tem colaborado, porque acabo me evitando e me tratando com bem menos carinho nas outras áreas. Não sei como explicar, é como se eu tivesse que, entre aspas, compensar. E também já fui liberada da terapia. Até mês passado isso não era questão, porque sempre tinha algo mais importante, então nem abordava muito. Mas minha psicóloga sempre resumiu em eu lembrar que, ao contrário das outras áreas que eu devia terceirizar mais, essa só dependia de mim. Enfim, como me sentir mais bonita, ir numa dermato, me dedicar mais à alimentação e exercícios, pensar que é só uma fase, me ajuda. O que você acha disso, Lela? Nossa, eu acho muitas coisas. Acho muitas coisas. Você quer começar ou posso falar? Não, pode hablar, hable muito. Então, primeiro, o seu problema da roupa, não preciso nem falar, tá resolvido. Vou mandar pra mim um cupom pra você comprar lá na marca e tá resolvida a sua calça da formatura. Segunda coisa, sobre acne. Cara, eu te entendo muito, porque eu tive esse problema durante a pandemia, assim, de 2021 até o começo de 2023. E eu acho que eu vou entrar de novo nesse problema, porque eu acabei de colocar o DIU e falam que piora a acne, né? E o que aconteceu? Cara, eu te entendo 100%, porque a acne mexe muito com a autoestima, não dá pra negar, assim. Nossa, é uma coisa que pra mim desestabiliza muito. Eu não sou noiada com nada, com pelo, com celulite, estria, com corpo. Cara, nada disso me afeta, mas acne é uma coisa que me incomoda muito. Eu já aceitei vários, tipo assim, fiz
várias concessões com a minha pele, sabe? De tipo, tá, uma espinha, outra, suave. Mas eu tive períodos muito difíceis com acne e acne dolorida, sabe? Aquela que é interna e você fica o dia inteiro pensando nela porque ela dói no seu rosto. Cara, é horrível, nas costas também. E aí, o que eu fiz? Foi o mesmo exercício de entender o que era importante pra mim naquele momento. Eu vi que o importante pra mim, o ideal é o quê? Você se aceitar 100%, se amar, blá, blá, blá. Não era o que eu tava conseguindo fazer naquele momento. Então, o que eu fiz foi numa dermatologista, coloquei minha energia nisso porque era isso que era importante pra mim. Então eu fui numa dermatologista, a gente fez um tratamento, que foi um tratamento que foi até mais simples do que eu achava, mas a gente fez um tratamento ali por alguns meses, com ácido, com laser, com peeling, com umas coisas, e assim, me dediquei a isso e esse problema foi resolvido. E hoje em dia minha pele é 100%? Não, mas ela não chega a afetar a minha autoestima. Então, o que eu recomendaria mesmo é você entender se é mais fácil pra você ir pelo caminho da aceitação ou pelo caminho de, não, é importante pra mim que eu resolva isso, assim, sabe? Que eu não tenha acne, ou que eu melhore o aspecto da minha pele. E aí, eu acho que é isso pra tudo, né? Assim, quando a gente fala de padrões de beleza, eu acho que é muito, assim, a gente vai contra fazer decisões no impulso, influenciar outras pessoas a fazer procedimentos e mudar a sua aparência, mas a gente não tá falando que nem nada das ferramentas que a gente tem faz sentido. Não, cada ferramenta faz sentido para cada pessoa e você se escuta e vê o que faz sentido para você. Foi o que eu fiz esse procedimento que foi o peeling, laser, etc, e me ajudou muito. Inclusive eu tenho dermatologista semana que vem para já me precaver desse negócio do retorno da acne. A gente pode até depois conversar sobre isso no privado, tá? Porque ano passado eu passei pela mesmíssima coisa. É mesmo. Esses vídeos que ela tava comentando é porque em 2020, ali, primeiro ano de pandemia, eu parei com o anticoncepcional e eu fui meio que documentando, assim, mês a mês, como é que eu tava me sentindo e tal. E agora eu precisei voltar, porque foi, por enquanto, a única coisa que, tipo, tá controlando o meu hormônio, sabe? E pra mim foi uma decisão muito difícil, assim, de novo, de um sentimento de fracassar. Como assim? Eu falei, criei uma série de vídeos sobre como tava sendo incrível não tomar anticoncepcional e agora eu precisar voltar, porque pra mim foi esse momento de eu pensar e me priorizar, assim, eu quero priorizar isso, tipo, isso tá me afetando tanto a ponto de, cara, eu não me olhava no espelho, eu não queria gravar vídeo, eu não queria fazer mais nada, isso no ano passado, porque eu simplesmente não conseguia me sentir bonita, chorava o tempo todo, então realmente tava me afetando minha autoestima, mas também o meu trabalho e tudo ao meu redor, minha relação com as pessoas e tal. Então, pra mim, essa coisa de voltar a tomar o anticoncepcional, num primeiro momento, assim, eu lembro que os primeiros comprimidos desciam como se fosse uma pedra, assim, eu, tipo, amargurada, com tristeza de estar tomando, assim, sabe? E pensando assim, cara, eu sou uma farsa, as pessoas vão falar, como assim? Agora ela tá voltando a tomar. Mas a gente muda e as nossas prioridades também mudam e o nosso corpo muda e a gente tá em uma eterna mudança e evolução o tempo todo. Então, pra mim fez sentido voltar ao anticoncepcional, porque eu vejo, até hoje, que é a única coisa que consegue controlar a minha acne, que é completamente hormonal. Então, por mais que eu fizesse todos os skincares e etc., ela sempre voltava. E eu sinto muito isso ainda, quando eu preciso, né, fazer a pausa do anticoncepcional, voltar a tomar, deixar o ciclo vir, a menstruação vir e voltar a tomar, enfim. Eu percebo como a minha pele, ela muda e tudo mais. Então, eu não sei se voltar a tomar anticoncepcional pra você é uma questão, é uma coisa que você gostaria ou não, mas só te falando como que foi pra mim, assim, de tipo, eu tentei várias coisas, não funcionou, e aí eu tive que dar pra mim mesma o braço a torcer, deixar meu orgulho de lado e falar, não, tá tudo bem, você vai voltar a tomar. Pra mim, eu ainda acho muito que é algo temporário, assim, botei DIU também, mas eu botei o DIU de cobre, então não tem a ver com hormônios, mas eu quero parar o anticoncepcional pra que um dia eu consiga, que é o que eu não quero mais tomar, e se alguém toma pro resto da vida, tá tudo bem também. Mas pra mim é algo que eu quero ainda um dia parar e, enfim, mas no momento não é mais uma questão, é uma coisa que eu aprendi a conviver, inclusive acabou de tocar o meu alarme que daqui a pouco eu preciso tomar o meu anticoncepcional e faz parte da vida, sabe? Eu acho que também não é como se a gente voltasse duas casas, sabe? Mas é uma coisa tipo, vou ter que fazer isso aqui agora, é necessário, não era o que eu queria, mas faz parte, pelo menos aquele meu problema
problema imediato, que era meu problema de autoestima que eu tava tendo com a acne, foi resolvido e, nossa, o fato de eu, tipo, tá muito melhor, muito bem com o meu rosto, com os meus relacionamentos, com o meu relacionamento comigo mesma e tal, é muito maior do que o fato de eu ter voltado a tomar. Então, eu acho que também colocar isso na balança seria interessante, sabe? Total, total. E para além da acne que ela pontuou, ela estava falando também sobre o ganho de peso e, enfim, eu acho que isso também tem muito a ver com quando o nosso corpo muda, a gente demora um tempo para construir um estilo, comprar roupas que acompanhem, né, essa mudança, que isso é uma coisa também que a minha marca, já vai o merchan, a minha marca também dá conta, porque a gente acredita na verdade a marca começou porque eu queria roupas adaptáveis que acompanhassem as mudanças do corpo para que a gente não fique tão noiada de tipo, ai, meu corpo preciso caber nessa calça, sabe? Uma coisa assim. Porque a gente fica tudo pautando o nosso corpo nas nossas peças, né? Tipo, em objetos mesmo, como tu falou no começo do episódio. Eu agora tô numa época do meu mês que, tipo, eu tô mais inchada, logo vem o meu período menstrual. E aí hoje eu botei uma calça jeans que ficou um pouquinho mais apertada. Tipo assim, mínima coisa, eu falei, meu Deus! Só que, na verdade, durante os nossos ciclos, sabe? Tipo, durante o mês a gente tem diversos tipos de corpos, assim, a gente muda muito, né, não é linear o negócio. E seja por conta da menstruação, seja por conta de mudanças mesmo do corpo, engordar, emagrecer, seja, enfim, você engravidou, sabe? O corpo vai mudando e as roupas precisam minimamente dar conta disso, porque senão não faz sentido, você vai ter que ter 500 mil armários para 500 mil corpos. Nosso corpo não é fixo, assim, sabe? E eu acho que talvez ela esteja nessa fase de que o corpo mudou e as roupas não estão servindo mais, ela tá meio que, como ela disse, ela não tá achando roupas em lojas de departamento e ela provavelmente tá se contentando com o que cabe. E não necessariamente isso é o que faz ela se sentir bonita, sabe? Então eu acho que vale a pena ela investir. Quando eu tô me sentindo feia, eu faço várias pastinhas no Pinterest de mulheres que talvez se pareçam um pouco comigo ou que de alguma forma, sim, eu me inspire de repente em um jeito de usar uma roupa ou jeito de usar o cabelo. Faço essa pastinha e aí eu vou tentando construir o meu estilo em torno disso, sabe? E isso me ajuda muito. Eu acho que tanto isso é uma dica muito básica e já chega até a ser clichê, né? De você acompanhar mulheres que tenham um corpo e aparência parecida com as suas, porque aí se você conseguir ver beleza nelas, que muito provavelmente você vai conseguir, porque a gente é muito mais gentil com os outros do que consigo mesma, fica muito mais fácil de você ver beleza em você mesma. E eu acho que essa dica da pastinha do Pinterest é muito boa, porque você vê pequenas coisas que fazem você se sentir bem. Por exemplo, eu tava me sentindo feia há uns meses atrás. Aí eu comecei a seguir uma menina que usava o cabelo dela era bem parecido com o meu, e ela usava de um jeito X. Aí eu comecei a usar também, e isso já mudou minha autoestima, sabe? Do tipo, meu cabelo tá muito legal, assim. Então são pequenas coisas que podem ir te ajudando, assim, a construir uma imagem mais parecida com a que você deseja ter, assim, sabe? Não necessariamente isso precisa ser um processo tóxico de tipo, eu quero entrar num padrão de beleza. E sim o seu jeito de se expressar, assim, através da sua aparência mesmo. Tipo, o jeito que você usa o cabelo, como você estiliza suas roupas, que tipo de roupa você usa. Enfim, coisas assim que não passam por mudanças por querer mudar o seu corpo, e sim por como você se apresenta, sabe? Total. Eu amei os conselhos, eu acho que a gente arrasou. Arrasamos, tomara que ela se sinta ajudada. E pode deixar que eu vou te mandar o cupom depois, hein? Promessa é dívida. Lela, eu amei o nosso bate-papo, de verdade, assim, a gente poderia ficar horas e horas aqui. Eu acho que talvez esse será o episódio mais longo até o momento do podcast. Me desculpa. Não, eu amei. Ela habla muito. Eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo também gostou muito. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Não esqueça de avaliar o podcast aqui no Spotify, caso você ainda não tenha avaliado. E, vou postar essa semana lá no Instagram, na mesma semana que o episódio for ao ar, o podcast da Lela pra você ouvir lá também. E marco ela, marco a marca de roupas, enfim, pra vocês conhecerem. Tenho certeza que após ouvirem isso, vocês todas devem estar curiosíssimas, se já não googlaram ou buscaram no Instagram durante a nossa conversa, que eu sei, conheço todas, já devem estar tudo lá seguindo a Lela, e é isso mesmo. Eu sou assim também, gente. Então, quero todo mundo ouvindo meu podcast. Gostosos também choram. Eu amei o nome! Tudo! E
Ai, Mi, muito obrigada. Amei nossa conversa. Vamos marcar uma parte 2 que a gente ainda tem muito pra conversar, se as ouvintes aguentarem. Vamos. Assim, eu tenho certeza que elas devem ter amado, então a gente vai ter uma parte 2 em breve. Combinado, gente. Muito obrigada pela atenção, pelo tempo de ouvir a gente conversando. Obrigada pela conversa, Mi, foi tudo. E espero voltar aqui no Pod. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Então, a gente se vê, ou melhor, você me ouve, na próxima Mixed Feira, também conhecida como Quinta-feira. Um beijo e tchau!